Bom dia, turma do nono ano. Aqui é o professor Vitor de História. Nós estaremos continuando o capítulo 8, a bipolaridade e a nova ordem mundial, nas páginas 192 até a 199, certo, turma? Vamos lá. Um dos momentos mais característicos, né, dessa bipolaridade, bi vem de dois, polaridade vem de polos, dois polos, duas forças disputando a hegemonia mundial, ou seja, de um lado os capitalistas, do outro os comunistas, de um lado os Estados Unidos da América representando o capitalismo, do outro a União Soviética representando o socialismo. Essa grande bipolaridade, essa grande nova ordem mundial que estava se formando, ficou bem característica com a criação do Muro de Berlim. A partir de 1949, turma, a Alemanha ela ficou dividida, né, em duas grandes partes, sendo uma socialista e outra capitalista. A Alemanha Ocidental capitalista e a Alemanha Oriental comunista. Sendo a ocidental influenciada pelos Estados Unidos e a oriental influenciada pela União Soviética. Os Estados Unidos investiu pesado na Alemanha Ocidental, dando liberdade econômica, dando investimento a bancos, a comércios, a indústrias para se reconstruírem, e isso dinamizou a economia da Alemanha Ocidental e fez com que gerasse empregos, as pessoas voltassem novamente a seu padrão de vida, a haver um enriquecimento de fato da Alemanha Ocidental. Em contrapartida, a Alemanha Oriental estava empobrecida. Isso fez com que os alemães orientais fugissem para a Alemanha Ocidental. O governo comunista não gostou nada disso. Ver os habitantes da Alemanha Oriental comunista fugindo para o outro lado capitalista. Então foi construído um muro na cidade de Berlim, que media cerca de 150 quilômetros, certo? Vigiado 24 horas por dia e fortemente armado. Isso aí foi o grande símbolo, né? Foi o grande símbolo da divisão do mundo entre as duas forças de influência: o socialismo e o capitalismo, os americanos e os soviéticos. O mundo estava sobre essas duas forças de influência. Uma desses acontecimentos dentro dessa nova ordem mundial, dentro da bipolaridade, foi a Revolução Chinesa. Como nós bem sabemos, né, nesse período da bipolaridade, nós temos aí a China ainda dominada por os ingleses e os chineses já não aceitavam mais, né, que houvesse essa dominação, certo? Por exemplo, a dinastia Manchu, que estava à frente do governo chinês nesse período, ela tentou manter, né, um isolamento político, mas acabou fracassando, certo? Porque sofreu um neocolonialismo no século XIX, ok, turma? Então, várias nações da Ásia, não só a China, né, e da África, elas se tornaram colônias dos principais países europeus, né, como da Inglaterra, da França, da Bélgica, Portugal, Espanha. E depois de muito insistir, após duas guerras, chamadas Guerras do Ópio, e dos tratados de Nanquim e Tieste, no século XIX, foi que os ingleses conseguiram que os chineses abrissem seus portos e começassem a negociar então com a coroa inglesa. Isso causou uma grande crise social na China, não só pela tradição, né, que começou a ser rompida, mas também por questões econômicas, porque os ingleses, como nós já vimos lá na questão lá no trato com a Índia, na aula de geografia, eles eram bem cruéis e desleais em relação ao comércio. O lucro para os chineses era muito pequeno, certo? Diante dessa dominação dos ingleses, a sociedade chinesa se revoltou e começou a exigir que a dinastia Manchu tomasse um posicionamento que exigisse a soberania chinesa. Isso, porém, não aconteceu, certo? A dinastia não tomou partido nenhum. Como isso não aconteceu, levou ao surgimento de dois grupos políticos de oposição, mas que lutavam contra, primeiro, a dinastia Manchu e, segundo, a dominação inglesa. Esses grupos eles eram contrários à dinastia porque a dinastia não fazia absolutamente nada contra os ingleses. E era contra os ingleses porque dominavam os chineses, não respeitando a soberania chinesa. Então, o principal grupo que surgiu nesse momento foi o Kuomintang, que era o Partido Nacionalista, que ele era liderado pelo médico Sun Yat-sen, e depois passou a ser liderado por Chiang Kai-shek, certo?
E o outro grupo foi o Partido Comunista Chinês, o PCC, mas não é a facção aqui de São Paulo, tá? O PCC é o Partido Comunista Chinês, certo? Que foi aí liderado por Mao Tse Tung. E houve então uma grande rivalidade nesses dois grandes grupos. O Kuomintang, né, a partir de 1900, ele dominou a China de fato. Era um partido forte, formado por um médico, né, Sun Yat-sen, e discordavam das práticas britânicas que acabavam gerando caos social ali na China. E eles foram, né, eles tinham uma política bem anticomunista, né. Tem o outro líder, né, dos Kuomintang, o Chiang Kai-shek. Ele aproveitou que fez uma aliança, né, com os comunistas em Xangai e atacou os comunistas, visando eliminar qualquer possibilidade de unificação, certo? Mas o Mao Tse Tung, junto com uma grande tropa comunista, fugiu. Então havia ali uma série de perseguições aos comunistas chineses. Eles passaram uma grande marcha, né, nos campos chineses, fugindo, né, que ficou conhecido como, de fato, a Longa Marcha, que os comunistas estavam fugindo de Chiang Kai-shek para não serem mortos. Isso ocorreu de 1927 a 1934. E isso fazia com que a China vivesse uma grande guerra civil, certo? Os Kuomintangs de um lado e os guerrilheiros comunistas liderados por Mao Tse Tung do outro. Nisso, morreu mais de 100 mil comunistas, certo? Mais de 100 mil comunistas. Para vocês terem uma ideia, os camponeses chineses eles aderiram a essa marcha, né? a essa longa marcha, e percorreram mais de 12 mil quilômetros e perderam cerca de 70 mil seguidores, para você ter ideia, morrendo mesmo de fato. Em 1937, turma, esses conflitos entre comunistas e Kuomintang deram uma certa trégua, certo? Devido à invasão japonesa ao território chinês. E 2 anos mais tarde, a Segunda Guerra Mundial, certo? Então, o que ocorre? É que estavam lá, eles estavam vencendo uma dominação inglesa e lá vem os japoneses. Estão sofrendo com a dominação japonesa na Segunda Guerra Mundial, ok? Após a Segunda Guerra Mundial, o panorama da China começa a apresentar algumas diferenças, né, decisivas. Enquanto Chiang Kai-shek, à frente dos Kuomintang, tentava sobreviver aos ataques dos japoneses, os comunistas se fortaleciam nos campos, certo? Redistribuindo terras entre os camponeses, organizando um exército bem forte, consolidado. E esse conflito foi influenciado pela Guerra Fria, de fato, porque quem estava apoiando os comunistas chineses no campo eram os soviéticos, e quem estava apoiando os Kuomintangs eram os norte-americanos. E a União Soviética passou a apoiar, a enviar recursos para os comunistas, certo? Então, no dia 1º de outubro de 1949, os comunistas conquistaram a cidade de Pequim e expulsaram os Kuomintang, certo? Os Kuomintangs com seus líderes fugiram para a ilha de Taiwan e instalaram uma república chinesa por lá, certo? Já na China continental, ela ficou totalmente sob o domínio de Mao Tse Tung, que organizou a República Popular da China, um país socialista, certo? Em 1949, certo? 1949, a China se torna comunista. Já em 1953, morre Joseph Stalin, certo? Joseph Stalin, o líder da União Soviética, morre. E mudou os rumos do comunismo no mundo com a morte de Stalin, certo? Mao Tse Tung ele buscou uma autonomia para sua política, né? Eles tinham uma certa proximidade com os comunistas da União Soviética, mas com a morte de Stalin, ele buscou uma autonomia política, não obedecendo mais às orientações da Internacional Comunista, que era promovida pela União Soviética, e foi eliminando violentamente a oposição a ele. Tá? Mao Tse Tung era bem intolerante com os seus inimigos e rivais. Ele foi eliminando, né, a oposição, inclusive dentro do seu próprio
seus próprios aliados ali. Quem ele entendia que era contra ele, ele foi, né, realmente eliminando. Só que ele promoveu duas campanhas estruturais na China que visavam aumentar o apoio da população ao regime comunista. Essas campanhas foram a campanha das 100 flores, que ele abria espaço, né, a partir de 1956, para aproximar o povo chinês do regime comunista. A intenção era que as pessoas elas pudessem criticar diretamente o regime sem que elas fossem perseguidas, sem que elas fossem presas. Só que o que acontece? Diante das duras críticas que foram expressadas pelos intelectuais, esse programa durou apenas 2 anos, certo? Aliás, durou apenas 1 ano, certo? Eles não aguentaram as críticas. E houve também aí a campanha do Grande Salto para a Frente. O que foi esse Grande Salto para a Frente? Em 1958, Mao Tse-tung lançou o projeto de criar um modelo comunista de organização econômica em comunas agrícolas, certo? A produção era controlada pelo Estado nessas comunas, certo? E as famílias recebiam uma parte igualmente para cada família, certo? Na prática, tinha o objetivo de acelerar o comunismo na China, de fato, eliminando as empresas capitalistas, certo? Bem como evitar a entrada do capital estrangeiro. Cada comuna, ela pertencia aí, turma, possuía cerca de 30 mil pessoas. E constituía, tipo, numa espécie de um núcleo social, que era administrado por um comitê central que era vinculado ao governo Mao Tse-tung. Ou seja, você via que ele fazia todas as formas para poder manter o domínio sobre as suas mãos. No entanto, esse programa também fracassou, né? E Mao Tse-tung ele foi perdendo espaço dentro do Partido Comunista. Já em 1966, para reafirmar sua autoridade e reviver o espírito revolucionário comunista, ele estabeleceu a chamada Revolução Cultural Proletária, certo? Ele usava o comunismo como base, né, para toda a educação e a cultura na China. O resultado foi que grande parte da cultura tradicional chinesa foi destruída por esse programa de Mao Tse-tung. E a sociedade entrou realmente num caos. Havia realmente algo muito complicado ali em relação à cultura chinesa. Mais de 1 milhão de pessoas morreram sob a violência dessa revolução, para vocês terem uma ideia. Foram diversas rebeliões eclodindo, né? Mas Mao Tse-tung foi detendo cada uma delas. Só que sua saúde foi se deteriorando e ele acabou morrendo em 1976. E isso proporcionou a chegada de outros políticos como Deng Xiaoping ao poder, que era mais moderado, que visava acabar com a ditadura, visava acabar com o autoritarismo na China, fazer um governo mais aberto economicamente e estabeleceu diversas relações com nações capitalistas e mantinha o controle estatal, de fato, na economia e na política, mas começou a se abrir, né, para permitir aí um fluxo de capital externo. A China se mostrava aí com sua veia, né, mais capitalista, né, que o que é de fato uma ironia, né, uma nação de cunho socialista, né, mas com veias capitalistas, e foi se afastando um pouco do comunismo, certo? O grande cisma entre a China e a Rússia, né, entre soviéticos e chineses, foi de fato porque os chineses eles começaram a sentir uma falta de apoio da União Soviética, e o maoísmo chinês, ou seja, a política baseada em Mao Tse-tung, começou a ficar ultrapassada, certo? E aqui o maoísmo ele já diferia um pouco da política adotada pela União Soviética, certo? Mas ela foi ficando ultrapassada, de certo modo. No entanto, um princípio do maoísmo continuava vivo, que era o quê? Colocar o camponês em lugar de destaque na luta de classe, o que não acontecia na União Soviética. E isso foi ali já começando a dar uma certa um cisma entre China e Rússia. Mas aproximava os chineses mais das nações latino-americanas, que eram formadas em sua grande maioria
por populações camponesas, né, turma? E outro momento aí, né, que foi de discordância, né, entre as duas nações, é que a China se recusa a compor o Pacto de Varsóvia, que era um programa de ajuda militar mútua entre a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e os países do leste europeu. Então a China se recusou a participar. E a tensão começou a aumentar ainda mais com a nova recusa da China em 1957 para participar de uma coexistência pacífica no bloco capitalista, certo? E a China também disse, não quero conversa com isso. O grande salto para frente, né, que foi o programa lá de Mao Tse Tung, né, no campo econômico, que visava dar uma independência alimentar industrial à China, causou atritos entre Mao Tse Tung e o líder soviético da época, que era Nikita Khrushchev. As disputas territoriais na região da Mongólia, né, que é uma área que fica na fronteira entre a Rússia e a China na época, e a neutralidade da Rússia diante da revolta tibetana em 1959 foram outros fatores que foram distanciando as duas potências. E só se reaproximaram durante o governo do russo Mikhail Gorbachev em 1985 e 1991, certo? Então, foi isso aí, o cisma aí entre da China e Rússia, ok, turma? Então, essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham compreendido. Na próxima aula nós vamos estar falando sobre a Guerra da Coreia. E qualquer dúvida, retornar ao material, vou estar mandando atividade por áudio. Boa sorte na resolução e até mais, turma. Tchau.